Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário. E chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Olá amigos e amigas, começamos esse programa Vestuário em Foco, programa do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Vestuário de Nova Friburgo e região. Nosso sindicato funciona aqui na Avenida Alberto Brown, número 4, sala 116, é um prédio bem em frente à Caixa Econômica, no centro da cidade. Nosso horário de funcionamento, de 8 às 11, de 13 às 18 horas, sendo de segunda a quinta. Na sexta-feira, de 8 às 11, de 13 às 17 horas. Aqui na nossa sede nós temos o departamento jurídico, com a doutora Priscila, mais 2 estagiários de direito. Nós temos o departamento médico, pediatra, ginecologista, clínico geral, a secretaria, onde você é atendido pela Ingrid, que faz os cálculos trabalhistas, e encaminha você para os departamentos, para você conversar com a Luzia, conversar comigo sobre dúvidas, contagem de aposentadoria, cálculo de aposentadoria, cálculo trabalhista. O sindicato está aqui à sua disposição. Nós temos também uma coluna de férias ali em Tamoios, que é segundo distrito Cabo Frio, com 8 suítes, 10 quartos, bem próximo da praia, para você, sócio do sindicato, você trabalhador da categoria. Basta entrar em contato conosco. Nosso telefone é 2522-6597, nosso e-mail stinvnf@gmail.com ou através do Facebook, Sinditrab Vestuário Nova Friburgo. Nós temos também alguns parceiros que estão com a gente há bastante tempo, que é Dental Prev, Laboratório Biogran, Unimed, o GS, Plano Global de Saúde do GS, a Ótica Vista Preciosa, a Babelli, a Depil Belas. Temos cursos de informática I9, que funciona no Sindicato dos Textos, a Universidade Estácio de Sá, a Universidade Cândido Mendes e a Unopar também são parceiras nossas. Nós temos convênios em colégio, farmácia. Você ser sócio do sindicato, é importante que você tenha uma gama de serviços e ainda fortalece a estrutura do seu sindicato. Para ser sócio, basta vir à sede do sindicato, munir da sua carteira de trabalho, identidade CPF e seu último contra-cheque. Ou então ligar para a gente, 2522-6597, vai um funcionário, um diretor, até a empresa que você trabalha, você só estando com os documentos aí na sua empresa, na empresa que você trabalha, né? Aí você pode fazer sua carteirinha também. Então isso é importante, que você está fortalecendo a luta dos trabalhadores, ao mesmo tempo ter uma gama de serviços à sua disposição. Temos mais coisas que durante o programa a gente vai conversando. Comigo a gente está aqui a nossa secretária-geral, Luzia Falcão. Olá, Luzia, tudo bem? Olá, Edil. Olá a todos os nossos amigos e amigas que nos acompanham. Neste programa a gente vai estar falando um pouquinho de como seria o nosso país sem a corrupção. Vamos estar falando de alguns direitos que eu tenho certeza que vocês não sabiam. Vamos estar falando também sobre algumas dicas agora para final de ano, para que vocês não saiam enrolados. E também sobre o prazo final para vocês receberem o PIS de 2014 ainda. Então, fiquem conosco. É isso aí. Luzia, nós estamos vivendo, a gente viu aí na televisão, alguns movimentos convocaram a população para vir para a rua, porque existe no Congresso Nacional uma proposta de um projeto, né, que foi demandado pelo Ministério Público, que é a chamada 10 medidas contra a corrupção. E nessas 10 medidas contra a corrupção fala diversas questões, inclusive na taxação do Caixa 2, outras coisas assim, que infelizmente teve algumas alterações no Congresso, mas teve alterações que foram interessantes, mas teve algumas, por exemplo, a taxação, a criminalização do juiz. E aí a gente viu que a corrupção continua um debate atual no Brasil, né? Pois é, e a gente é totalmente contra qualquer corrupção em qualquer esfera, em qualquer canto, né? Seja desde aquele mera pessoa da sociedade que quer furar uma fila, daquela pessoa que sempre quer se dar bem, recebe um troco a mais e não devolve. Então, há corrupção de todas as formas, até os grandes políticos que metem a mão e feio no nosso bolso. Então, qualquer movimento que venha da sociedade no combate à corrupção, nós estamos juntos. É verdade. Então, visto isso, nós vamos assistir um vídeo agora, que o vídeo fala como seria o Brasil sem a corrupção. E a gente vai assistir o vídeo e volta.
Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Acredite ou Não. Você já se perguntou como a corrupção afeta a sua vida? Afinal, essa onda de escândalos varrendo o cenário político brasileiro e rios de dinheiro sendo desviados dos cofres públicos não mexe no seu bolso? Se você pensa isso, você está muito enganado. Acredite ou não, como seria o Brasil sem corrupção? Segundo o coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, as propinas pagas que teriam sido desviadas dos cofres da Petrobras somam mais que 6,2 bilhões. Isso seria a ponta do iceberg, já que, segundo ele, a corrupção no Brasil desvia cerca de 200 bilhões de reais todos os anos. É muito dinheiro. E toda essa corrupção colocou o Brasil em 76º lugar no ranking que mede a percepção de corrupção entre 168 países, feito pela Transparência Internacional. Pioramos 7 posições no último ranking e, bem possível, ainda subiremos mais nos próximos anos. Se todo esse dinheiro fosse aplicado corretamente, daria para triplicar os investimentos federais em saúde, educação, segurança. E isso seria um ciclo de benefícios como você nunca presenciou na vida. Imagine um efeito dominó, onde uma benfeitoria influenciaria a outra até voltar na primeira, e assim por diante. A corrupção faz que, aos olhos do mundo, não sejamos um país interessante para se investir. Recentemente perdemos notas de crédito, e você viu o dólar disparar. O dólar disparando alavanca a inflação e deixa o brasileiro mais pobre. Muitas matérias-primas são importadas, como trigo, gás e gasolina. Isso provoca um aumento do pãozinho, do macarrão e da gasolina, por exemplo. Essas matérias-primas acabam por puxar outros preços para cima e assim por diante. Além disso, alguns produtos que são produzidos aqui no Brasil também têm seu preço atrelado ao dólar. É o caso da soja, da carne, do café, do açúcar, do milho. Mesmo que eles sejam produzidos no país, quando o dólar está mais caro, fica mais vantajoso para o produtor exportar. Então, se ele mantém um produto para ser vendido aqui dentro, ele vai querer receber mais por isso. Mas a corrupção vai muito além do dólar. É possível que os salários fossem maiores. Corrupção também é um problema no mundo corporativo. Ou seja, sem a podridão, haveria mais verba para investir na empresa e nos funcionários. Você ganharia mais. Na escala de 0 a 10 feita pela ONG Transparência Internacional, o Brasil tem 3,7 pontos. Se tivesse a mesma pontuação das nações menos corruptas, 7,45, o brasileiro poderia ser 15,5% mais rico. Segundo o estudo do Departamento de Competitividade e Tecnologia da Fiesp, hoje, cada brasileiro recebe em média R$ 14.470 por ano e passaria a receber R$ 16.710. Ou seja, 2,5 salários mínimos a mais. Se a corrupção não existisse, o aumento da renda per capita seria de 27%, o equivalente a quase 8 salários mínimos a mais ao fim do ano. Então, você que recebe R$ 1.000 por mês, poderia estar ganhando R$ 1.270 por mês. Essa diferença é desviada então indiretamente do seu bolso, para o bolso de algum político aleatório. Vale lembrar que a simulação da Fiesp contabilizou desvios de apenas 69,1 bilhões, muito abaixo dos 200 bilhões dito pelo coordenador da Lava Jato. Se esse número for real, espere um aumento em seu salário de mais 60%. Ciclo eterno. Cidadão de um país com menos percepção de desonestidade, como Noruega, Austrália, Dinamarca e Canadá, que estão os melhores IDHs, Índice de Desenvolvimento Humano, tem mais qualidade de vida, menos corrupção, melhora serviços públicos e privados.
o que gera mais renda e educação, o que, por sua vez, ajuda a manter a corrupção sob controle. Pessoas mais inteligentes significam menos corrupção. Melhorias no serviço. Alguns de vocês já devem ter tido a experiência de dirigir numa estrada nos Estados Unidos, ou ao menos ter visto algum vídeo sobre isso. Lá é quase impossível aparecer um buraco na estrada, que é praticamente um tapete. No Brasil, podemos dizer que é praticamente impossível aparecer uma estrada com tantos buracos? Com menos corrupção, teríamos estradas melhores, melhores escolas, melhores atendimentos hospitalares. No final, a prefeitura deve frequentemente liberar verba para recapear estradas e ruas. E os gastos terminam por ser ainda maiores que um serviço bem feito. Lembre-se do velho ditado: o barato sai caro. E teríamos ainda prazos sendo cumpridos, como demonstra os países com melhores IDHs. Ou seja, escolas, hospitais, saneamento seriam entregues nos prazos corretos e obras não ficariam inacabadas. Melhor arrecadação. Mais uma corrente do bem aqui. Com menos corrupção e serviços melhorados, o Brasil teria um motivo a mais para pagar seus impostos. Um grande problema do Brasil atualmente é a sonegação fiscal. Vale tudo para negar dinheiro ao governo. E sempre damos aquele jeitinho para não pagar impostos. Mentir na declaração do imposto de renda, superfaturar notas ou serviços, etc. A arrecadação fiscal atual chega a 37% do PIB. Sem o jeitinho, iria a 59%. Os cofres públicos teriam 1 trilhão a mais para gastar e investir. E no final, é sempre a desculpa. Por que dar dinheiro ao governo que não investe no local correto e nos rouba sem parar? Bem, no final, é a corrupção gerando corrupção. Um up na educação. Esse é o quesito que poderia mudar o Brasil completamente. Investir em educação. É, literalmente, investir no futuro de um país. O orçamento do governo federal para 2014 previu investimento de 92 bilhões na educação. Parece muito? Essa cifra teria 1,8 bilhão a mais se não houvesse desvio de verba e corrupção. Seria o suficiente para contratar mais 960 mil professores para a rede pública, considerando que o salário médio do cargo no Brasil é de R$ 1.874,50. Ou, no mínimo, dar um aumento de salário para eles, né? Num resumo bem grosso, no final das contas, cada brasileiro sofre radicalmente as consequências da corrupção e o ciclo vale para os dois lados. Corrupção gera corrupção e honestidade gera lucro. E ambos os ciclos passam pelo seu bolso. Voltamos, você assistiu o vídeo. Esse vídeo ele é interessante porque ele mostra um Brasil diferente, né? Como que a gente teria um Brasil totalmente diferente em relação a tudo isso que você tem visto aí na mídia. Totalmente, com salários melhores, com educação de primeiro mundo, uma saúde realmente funcionando. Se não houvesse a corrupção, nós seríamos um outro país e não o Brasil como é o que a gente vê o tempo inteiro, né? Pessoas em filas de espera para ser atendido numa consulta, para fazer um exame, quando às vezes precisa ser hospitalizado dormindo pelos corredores dos hospitais, às vezes na maca, às vezes no chão, porque não tem nem maca para que esse paciente fique. Isso tudo é fruto de corrupção. Então a gente tem que aprender que quando chega um político sem vergonha, safado, na casa de vocês, oferecendo qualquer benefício em troca do seu voto, isso é corrupção. Você não pode aceitar esse tipo de atitude. E a gente já está alertando já de antemão, porque sabe que daqui a pouco tem eleição de novo e vai estar batendo alguém na sua porta, né, pedindo a você ajuda, apoio para A, para B, para C, às vezes de políticos que você nem conhece, nem nunca ouviu falar, mas já te oferece alguma coisa em troca para que essas pessoas se perpetuem no poder e continuem lá metendo a mão no nosso bolso. A gente tem que combater mesmo, e eu gostaria que o nosso Brasil fosse esse Brasil que passou no vídeo sem a corrupção. E a gente tem que ver, teve um movimento que foi pra rua agora esse final de semana, em defesa da Lava Jato,
Nós, né, no movimento social, no movimento sindical, as centrais sindicais, os partidos políticos ligados ao movimento de esquerda, defende a Lava Jato e que tem que manter mesmo, mas é para todo mundo, a gente não tem aqui, porque, por exemplo, foi convocado um movimento agora que estava lá a defesa da Lava Jato endeusando o Moro como se ele fosse o salvador da pátria, o juiz Moro. O que a gente defende no movimento social é que a corrupção ela tem que atingir todo mundo, o corrupto e o corruptor. Porque, por exemplo, a gente viu a Fiesp, por exemplo, foi a que financiou aquele negócio do pato, né? Aquela campanha do pato, e a Fiesp financiou, e na realidade a gente viu que é dinheiro do contribuinte que estava pagando o pato, não é verdade? Então a gente tem que ver que tem que pegar corrupto e corruptor. E em cima disso... Eu ia ir dizendo que não importa a cara ou partido político, corrupto tem que ser punido de todos eles de ponta a ponta, de cabo a rabo, né? Na expressão bem popular. Em cima disso, esse governo atual, que é um governo que a gente tem críticas concretas em relação a ele, um governo que foi eleito, não foi eleito, ele foi através de um golpe que ele chegou, e aí ele propõe um governo de 1 ano e 8 meses que está propondo uma reforma que durante 20 anos a gente não viu, né? Tantas reformas. Aí já fez agora a proposta aquela reforma da PEC 241, da questão dos gastos, e dentro dessa questão da PEC 241 agora vem com a tal chamada reforma da Previdência. E isso é uma das coisas que a gente no movimento sindical tem batido muito nessa tecla, não é verdade? A reforma da Previdência. Nós vamos assistir um vídeo agora, Luzia, que fala exatamente para a população por que não seria necessária a reforma da Previdência, onde taxaria as grandes fortunas, onde diversas ações do governo poderiam fazer com que nós tivéssemos um superávit, e economistas do movimento social já provaram que tem superávit na Previdência. Assiste um vídeo e volta já. Os últimos governos tentaram pôr as mãos na nossa aposentadoria. Agora, querem aprovar uma reforma que aumenta para 65 anos a idade mínima para a aposentadoria de todos os trabalhadores. Para tentar justificar esse grande retrocesso, divulgam uma série de mentiras. Dizem que a Previdência dá prejuízo e que a reforma seria necessária para garantir a aposentadoria das próximas gerações. Você já ouviu tudo isso, não é? Veja agora quais são as mentiras por trás dessa história. O governo esconde que mais da metade desse rombo é causado por benefícios concedidos às empresas. Bilhões em contribuições previdenciárias deixam de ser pagos todos os anos por causa das políticas de incentivo. A segunda grande mentira é incluir apenas as contribuições dos trabalhadores e das empresas nas contas da Previdência Social. Na verdade, Previdência, Assistência Social e Saúde fazem parte da Seguridade Social. Esse sistema conta com diversas fontes de financiamento, previstas no artigo 195 da Constituição Federal. Além das contribuições de trabalhadores e empresários, o governo também é responsável por repassar as contribuições sociais. O suposto rombo divulgado pelo governo se transforma em superávit quando somamos todas as fontes de financiamento. O problema é que o governo descumpre a Constituição desde os anos 90. Receitas que deveriam ser destinadas à Seguridade Social são desviadas para o pagamento da dívida pública, com mecanismos como a desvinculação de receitas da União. Querem tirar direitos de milhões de trabalhadores para continuar alimentando uma dívida questionável, que enriquece apenas alguns empresários, banqueiros e investidores. Não dá para aceitar uma proposta baseada em mentiras. Compartilhe esse vídeo e ajude a desmascarar a farsa do rombo. Diga não à retirada de direitos. Bom, vocês viram um vídeo didático, né, que não existe na realidade déficit na Previdência, existe desvio de verbas da Previdência. Quando foi criada, né, é para ser tripartite. O governo tinha que colocar uma parte, o trabalhador a sua parte, o empresário a sua, e na realidade não é isto que acontece. Deixam de cobrar de grandes empresários, o governo não põe a parte que deveria colocar, e aí alegam que há um déficit e quer que nós paguemos essa conta. Quer que você, trabalhador, hoje, que tiver 48 anos de idade, com 29 anos de contribuição, você, com um novo projeto, você tendo que trabalhar mais 21 anos para se aposentar.
Você entendeu bem a nova proposta, o porquê que a gente é contra? Radicalmente a gente tem batido e ido para as ruas quando é possível, a gente tem mandado e-mails para os deputados para que eles votem contra essa reforma da Previdência, porque entendemos isso ser um crime contra os trabalhadores brasileiros que começam a trabalhar muito cedo. E essa questão da expectativa de vida, cada estado é diferente do outro, então a expectativa do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, não é igual à expectativa do Nordeste, então cada região do nosso país tem uma expectativa de vida diferente, então não pode ser igualado. Então essa reforma, ela é perniciosa e nós somos contra. Então não é concebível, não é cabível vir um projeto onde você tem que ser cada vez mais prejudicado. O governo faz os seus rombos e a gente é que sempre vem pagando o pato, vem pagar essa conta. Então a gente é contra isso e eu espero que vocês tenham entendido através desse vídeo o porquê. É verdade, Luzia, com essa nossa proposta, fixa a idade mínima para 65 anos, né? E a contribuição mínima de 25 anos. Hoje a idade mínima para o homem é 53, para a mulher 48, né? E tem também aquela contribuição por idade que você tendo 60 anos, você se aposenta tendo 15 anos de contribuição. Então ele vai mudar. Outra coisa que ele vai mudar é que é a regra de transição, né? Parece tão simples, mas a regra de transição, eu, por exemplo, ficar o meu caso, eu tenho 54 anos e tenho 33 anos de contribuição. Faltam 2 anos para que eu me aposente, né? Pela nova regra, eu vou ter que pagar um pedágio. Agora não sei que pedágio é, se é para 65 ou é para os 2 anos que eu falto para me aposentar. Então é um negócio que está incógnito, que não está bem claro. E o absurdo, Edil, que eu entendo é que 65 anos de idade, isso para quem tiver mais de 50 anos tem o pedágio. Para quem tiver menos de 50 anos não tem o pedágio, é se aposentar por idade e pronto, é o primeiro caso que eu falei. Hoje uma mulher que tem 48 anos de idade, já trabalhou 29 anos, né, contribuindo com a Previdência Social. Ela terá que trabalhar mais 21 anos para que possa se aposentar. Por quê? A idade é 65, mas durante 15 anos. Após os 15 anos, passa para 70. Então, o que ela teria que trabalhar para completar os 65 anos, vai ter que acrescentar mais 5, e daí ela tem que trabalhar no total 21 anos a mais para que possa se aposentar. E outra coisa que dentro dessa proposta da reforma que a população, os trabalhadores têm que ficar atentos, é a questão da pensão. Hoje, o trabalhador, né, ele é casado, com a pessoa vem a falecer, ele tem direito à pensão integral, certo? A proposta da reforma da Previdência é que é 50%. Então, se o trabalhador, se ela ganhava 2 mil, com a reforma da Previdência, a pensão passa só para R$1.000. Então, quer dizer que a vida, só porque morreu um, vai diminuir o custo. Outra questão, aí vai pagar mais 10% para o dependente. 10% do dependente. Então, é atacar diretamente o trabalhador, atacar a população, atacar todos os... E quem vai sofrer com isso são os trabalhadores, as mulheres, né? Todos os funcionários públicos serão mexidos, bombeiros, profissionais, militares, professores que têm aquela questão da aposentadoria especial, acaba com essa regra. Então é um problema para todo o conjunto da população, que a gente está chamando aqui do Sindicato do Vestuário, mas para todos os trabalhadores de Nova Friburgo e região, né? Que você deve, se você puder, entre em contato com o seu deputado, pressione os deputados, ligue para a Câmara, entra lá no site do Senado e vote contra, que tem lá um link para você votar contra, porque essa reforma realmente é um ataque frontal aos direitos dos trabalhadores conquistados às duras penas. Essa é a situação que nós temos hoje no nosso país, esse governo aí que está aí, e a gente espera que isso acabe. Nós vamos ao intervalo agora, né? E no segundo bloco a gente continua conversando com vocês, né? Sobre outros assuntos que estão aqui em pauta. A gente vai e volta já já. Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário, que chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem
procura solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Sendo sócio do sindicato, você poderá desfrutar dos benefícios que ele oferece. Departamento Jurídico, Departamento Médico, curso de Informática, colônia de férias em Tamoios, 2º Distrito de Cabo Frio, atendimento na Secretaria para esclarecimentos e diversos convênios. Para ser sócio, basta comparecer na sede do sindicato, que fica na Avenida Alberto Braune 4, Sala 113, tendo a carteira de trabalho, identidade, CPF e o último contra-cheque em mãos. Seja sócio e fortaleça o seu sindicato. Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário. E chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Voltamos com o programa Vestuário em Foco, programa do Sindicato dos Trabalhadores de Vestuário de Nova Friburgo. Nosso telefone é 2522-6597, nosso e-mail stivnf@gmail.com, ou então nosso Facebook, Sinditrab Vestuário Nova Friburgo. O sindicato fica aqui na Avenida Alberto Braune, número 4, sala 116, um prédio em frente à Caixa Econômica. A gente quer chamar a atenção de você, trabalhador do vestuário, que teve o sorteio, né, para o pessoal ir para a colônia de férias no final do ano. Então, o prazo para você pegar a sua cartinha é agora, né, no dia 9, até às 18 horas aqui na sede do sindicato. Você tem que vir munido com um documento seu e para seus dependentes que vão o documento e o nome. Então é importante que você que foi sorteado pegue a sua cartinha até o dia 9. Se você não pegar, automaticamente tem uma lista de espera, a gente vai passar para esses outros que estão na lista de espera. Também informar também vocês, trabalhadores, que o Sindicato dos Trabalhadores vai ficar em recesso do dia 19 até o dia 8. A secretaria do nosso sindicato vai ficar de recesso do dia 19 até o dia 8 de janeiro. E o departamento médico vai ter um recesso diferenciado, ele vai ser do dia 26 até o dia 15. Então é importante você que queira vir à secretaria, tirar uma dúvida, então até o dia 16, que é sexta-feira, você venha procurar a gente. E as consultas do departamento médico vão funcionar até o dia 24, isso mesmo, até o dia 24. Então é importante você se organizar aí, porque o sindicato também, como todas as empresas, a gente faz um recesso aí no final do ano. Luzia, a gente tem falado muito em direitos e em deveres, então a gente vai agora assistir um vídeo que diz direitos que você tem e não sabe. É importante, que muitas vezes a gente tem alguns direitos que a gente não sabe, principalmente os trabalhadores. A gente vai assistir um vídeo e a gente volta já já. Olá, seja bem-vindo. Esse é o Acredite ou Não. O brasileiro vem se tornando cada vez mais um povo consumista, seja com comida, roupa ou aparelhos domésticos. Estamos sempre comprando e comprando. Mas você já parou para pensar se alguma dessas compras ou consumo você já foi lesado de alguma forma? É isso que iremos descobrir no vídeo de hoje. Acredite ou não, direito que você possui e não sabia. Você tem que pagar multa por perda da comanda. O uso da comanda em baladas ou restaurantes tornou-se algo indispensável para os proprietários. Afinal, esse é um dos jeitos mais fáceis e seguros de saber o que o cliente consumiu durante a sua estadia. Mas você já deve ter notado um aviso abusivo em cada uma delas. Em caso de perda da comanda, o cliente pagará uma multa de X reais, por exemplo. Pois saiba que, segundo o artigo 39 e 51, incisos 5 e 4 do Código de Defesa do Consumidor, a cobrança dessas multas é proibida e você tem total direito de não pagá-la.
Não existe valor mínimo para o cartão. Já viu alguma placa onde exigem um gasto mínimo para poder comprar com cartão? Ou simplesmente já foi barrado de comprar no cartão por ser muito barato o produto? Segundo o artigo 39, parágrafo 9 do CDC, não existe valor mínimo para pagamentos no cartão, tanto de crédito ou de débito. Ou seja, caso você queira comprar produtos simples como balas ou chicletes, você tem total direito. Você tem que receber a cobrança em dobro. É um erro que acontece com frequência entre grandes consumidores. De acordo com o artigo 42, parágrafo único do CDC, toda cobrança feita a uma pessoa que já a pagou deve ser restituída em dobro. Exemplo, você compra uma televisão e parcela em 2 vezes. Caso já tenha pago as 2 parcelas e a loja insista em te cobrar, mesmo após a conta ser quitada, você pode entrar na justiça e receber o valor cobrado em dobro. Os 10% do garçom é opcional. Muitos restaurantes têm o costume de incluir na conta final os 10% destinado aos garçons. Bom, saiba que, segundo a Constituição Federal, artigo 5º, parágrafo 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Ou seja, caso não goste do atendimento e queira pagar apenas o valor do consumo, é seu direito. Não existe consumo mínimo por mesa. Bom, se você gosta de festas, provavelmente já viu essas placas em alguma mesa. Valor mínimo de consumo por mesa, X. Saiba que qualquer estabelecimento que faça tal cobrança está sendo abusivo. Segundo o inciso 1º do artigo 39 do CDC, essa é uma forma de condicionar a pessoa a, além de pagar a entrada, consumir os produtos local. Construtoras têm que pagar por atraso de obra. Desta vez não é o CDC que vai te ajudar, mas um ARE do STJ. De acordo com ela, se sua casa ou apartamento atrasar na entrega porque a obra não acabou, a construtora deve pagar uma indenização ao cliente. Além disso, se os materiais tiverem danos devido ao atraso, o problema fica por conta dela, assim como o aluguel do consumidor que ficou sem o imóvel novo. Passagem de ônibus valem por 1 ano. Se você se programou todo para uma viagem e no final viu que não ia dar para você ir, não se preocupe. A passagem que você comprou pode ser remarcada caso você avise a empresa com 3 horas de antecedência, mesmo que ela tenha hora e data. Segundo a Lei 11.975, você tem até 1 ano para remarcá-la. Estacionamentos são responsáveis pelos seus objetos. Você provavelmente já viu alguma placa em estacionamento dizendo que eles não se responsabilizam por objetos deixados no interior do veículo. Pois saiba que mesmo se tiver essa placa, eles são sim responsáveis. Se algo for danificado ou roubado do interior do seu veículo, a culpa é do estacionamento, de acordo com a súmula 130 do STJ. Doadores de sangue pagam meia entrada. Mas calma, não se anime não, pois essa lei é válida apenas em 3 estados. Se você é do Paraná, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul e tem registro em algum hemocentro e banco de sangue, pode usufruir do direito de pagar a meia entrada. Tudo está previsto nas leis estaduais 13.964/2002 do Paraná, 7.737/2004 do Espírito Santo e 3.844/2010 do Mato Grosso do Sul. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um videozinho diferente, mas com pequenos direitos que às vezes a gente tem e não sabe. Então, agora vocês já estão sabendo e é só cobrar. E falando em cobrar, a gente vai passar alguns cuidados para que vocês tenham agora final de ano, que a gente sabe que vai chegando férias, fica todo mundo ansioso para parar, para poder descansar um pouco, isso é normal.
Só que tem alguns empresários que acabam se aproveitando de vocês. Acabam dando recibo para que vocês assinem, sem pagar nada. Acabam dando recibo de férias, principalmente, para que vocês assinem e também não paga. Aí vocês dizem que só vai pagar isso no ano que vem, ou às vezes vocês vacinam agora, até recebem, mas só vão descansar no ano que vem. Tem de tudo. Tem outros dizendo que estão em dificuldade financeira, precisam fechar a empresa e que vão demitir vocês, mas que vocês têm que devolver a multa dos 40%. Gente, isso não existe. Não existe esse negócio da empresa estar em dificuldade e você ter que devolver a multa dos 40%. O direito é seu, é a empresa que está te dispensando. O risco do negócio é do seu patrão, não é seu. Foi ele que quis montar a empresa. Quando ele teve lucro, por acaso ele dividiu alguma parcela com vocês? Com certeza não. Então por que agora ele está em dificuldade e você tem que dividir o prejuízo com ele? Então o risco do negócio é do empresário. Então você não tem que tirar daquilo que é seu, que já é pouco, para poder facilitar a vida do empresário. Então não vem com essa. Se o seu patrão te dá um documento para você assinar, dizendo que te dispensou, ele vai ter que pagar todos os valores. Porque eu estou vendo aparecer aqui no sindicato trabalhadores questionando com a folha do aviso prévio na mão, dizendo que o patrão mandou que comparecesse à empresa para pegar a guia da multa dos 40% e fazer o depósito. Gente, isso aí não existe, isso aí é fraude. Então, se algum patrão fizer isso com você, denuncie, não se omita, não acha que isso é normal, porque não é. O patrão te dispensou, ele é que tem que pagar. Outra coisa que está acontecendo, querendo empurrar máquinas de qualquer maneira para cima de você para poder quitar a dívida com as verbas rescisórias. Isso também não existe, você trabalhou, você precisa do teu salário. É com o salário que você recebe que você quita seu aluguel, que você põe comida na sua casa. Aí, se você quer uma máquina, é diferente. Se a empresa tem uma máquina, não tem dinheiro para te pagar esse mês, eu só posso pagar no mês que vem, mas ela tem uma máquina que vai ficar parada e para você interessa, até porque você consegue fazer facção, é outra história. Agora, querer te obrigar a pegar a máquina, isso não existe. Você não pode, não deve aceitar de jeito nenhum. Você pode acionar o judiciário, porque na primeira audiência o juiz tem concedido um alvará para que você receba o fundo de garantia que está depositado e possa dar entrada no seguro-desemprego enquanto discute-se as demais verbas a que você tem direito. Você não pode ser enrolado e nem por medo, por sentir-se coagido, se submeter a situações como essa de aceitar uma máquina, às vezes uma máquina velha, porcaria, achando que não tem outra saída, porque tem. Então não tome nenhuma atitude sem antes procurar o seu sindicato, o departamento jurídico, para que você possa estar esclarecido, ok? Outra orientação, para quem ainda não recebeu o PIS de 2014, tem até o dia 30 de dezembro. O prazo foi prorrogado até o dia 30 de dezembro para aquele que ainda não recebeu o abono do PIS, que é de R$ 880, para poder fazer esse recebimento. Então foi prorrogado, passou-se esse prazo. Acredito que não haja mais prorrogação, porque é o último dia do ano, né, de 2016, então acho que não haverá mais prorrogação, porque já está se pagando de 2015 também. Então, só para que vocês fiquem alertas, o nosso programa ele está chegando ao final, né? E desejo para vocês uma excelente semana de descanso ou de trabalho, para quem estiver de férias, que tenha bom descanso, para quem ainda está trabalhando, que tenha uma excelente semana de trabalho, e até o próximo programa, se Deus quiser. É verdade, um abraço a todos e não esqueçam, você que foi sorteado, pegar a cartinha até o dia 9, né, aqui do sindicato. Um abraço e até o próximo programa, se Deus quiser. Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário. E chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão e só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão.
Sendo sócio do sindicato, você poderá desfrutar dos benefícios que ele oferece. Departamento Jurídico, Departamento Médico, Curso de Informática, Colônia de Férias em Tamoios, 2º Distrito de Cabo Frio, atendimento na Secretaria para esclarecimentos e diversos convênios. Para ser sócio, basta comparecer na sede do sindicato, que fica na Avenida Alberto Braune 4, Sala 113, tendo a carteira de trabalho, identidade, CPF e o último contra-cheque em mãos. Seja sócio e fortaleça o seu sindicato.